Olá, meu querido, olá, minha querida, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 7, ela trata de Cristo, é a nossa reconciliação com Deus. O título da lição é esse, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Glórias a Deus. O texto áureo da lição está em Efésios capítulo 2, versículo 14, e este versículo está inserido na leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 2, dos versículos 14 até o versículo 19. Nós vamos à leitura deste texto então. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que texto maravilhoso! A palavra de Deus é toda maravilhosa. O objetivo geral desta lição é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um só, a igreja. A verdade prática nos diz o seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Tudo aconteceu na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Cristo reconciliou-nos com Deus e vou um pouquinho além do que colocou aqui a nossa verdade prática. Deus nos reconciliou uns com os outros. Nos reconciliou com Ele e nos reconciliou uns com os outros. Desfez a inimizade entre Deus e os homens e também desfez as inimizades que havia entre nós, seres humanos. Onde há Cristo, há paz. Amém? Isso tudo nos traz a lição de hoje. Temos 3 tópicos. O primeiro pontua sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O segundo explica que pela paz Cristo fez um novo homem. E o terceiro evidencia que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Bom, o nosso texto da lição de hoje começa no versículo 14 de Efésios 2. Mas eu não posso começar a falar desses 2 versículos sem antes falar dos 2 versículos que antecedem o 14, ou seja, o 12 e o 13. Então eu peço a você que vai na sua Bíblia e abre em Efésios 2, versículos 12 e 13, e nós vamos fazer essa leitura que é muito importante para que a gente adentre realmente na lição de hoje que fala sobre a reconciliação. Olha o que nos diz esses versículos. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olhe, a lição fala sobre reconciliação. A reconciliação do povo judeu com os demais povos, todos os outros povos não judeus, e da reconciliação do homem com Deus. Nos versículos 12 e 13, no versículo 12, Deus usa Paulo para falar como nós estávamos antes dessa reconciliação. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sem acesso, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Aí no versículo 13 ele diz: mas agora em Cristo Jesus, ele usa uma expressão adversativa, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Foi exatamente isso que Cristo fez ao nos reconciliar com Deus na cruz do Calvário. Nós estávamos longe, separados, afastados, alheios, mas agora em Cristo Jesus, tudo isso muda. Nós temos o mesmo acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Falando em acesso, o que aconteceu quando Jesus expirou na cruz do Calvário? O véu do templo se rasgou e foi de alto a baixo, não foi fruto de uma ação humana, mas claramente fruto de uma ação divina. Deus mesmo rasgou o véu do templo, tornando para nós e para todo ser humano, inclusive para os judeus, o acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Então foi isso que o Senhor fez. Por isso agora podemos falar confortavelmente em reconciliação, né? Porque já tivemos acesso a isso por meio do sacrifício de Cristo. O tópico 1 nos fala que Cristo desfez a inimizade entre os homens. E eu chamo a atenção para o versículo 14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Paulo faz uma alusão que vai contra o exclusivismo religioso que havia no judaísmo. Porque os judeus eram os donos da promessa, detentores da promessa. Era o povo escolhido, eleito por Deus para dar-lhe a promessa. Então eles tinham tudo isso. E eles tinham um exclusivismo religioso muito grande. Paulo faz uma alusão a uma barreira física existente no próprio templo dos judeus para mencionar essa separação que havia entre o povo judeu e os demais povos, né? O santuário no templo era separado do átrio dos gentios por um muro de pedra. Então, o átrio dos gentios era uma parte externa, reservada para os povos não judeus, ou seja, para o povo gentio, e ali eles poderiam ficar, mas adentrar no templo não. Há inclusive uma passagem em Atos que relata Paulo sendo preso por uma acusação de ter permitido a um grego entrar no templo. O nome próprio já dizia, chamado Átrio dos Gentios. Paulo faz uma alusão a este muro de pedra, onde havia uma proibição do acesso dos judeus dos não-judeus ao templo. Paulo faz uma alusão a isso, dizendo que em Cristo houve o estabelecimento da paz e dos povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Agora, mesmo fisicamente, enquanto aquele templo existiu, mesmo fisicamente existindo aquele muro, espiritualmente esse muro não existia mais. Em Cristo, qualquer pessoa teria acesso ao Pai. Aleluia! E aí sim Deus concretizou em Cristo a reconciliação, não só entre o povo judeu e os demais povos, mas entre o ser humano e o próprio Deus, o seu Criador. Então Cristo desfez a inimizade entre os homens. E nesse versículo Paulo também faz menção, depois do versículo 14, Paulo faz menção à lei dos mandamentos. Ele diz no versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz.
talvez alguém pergunte: ora, mas Cristo não declarou que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei? Sim, ele disse lá em Mateus 5,17: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. O que Paulo está falando agora para os Efésios, de forma alguma vai contra aquilo que Cristo declarou. De forma alguma. Muito pelo contrário. Ele certifica isso. Não que a palavra de Cristo precise ser certificada de forma alguma, mas a Bíblia, ela se confirma. A Bíblia, ela não erra, ela não tem erro, ela não tem falha. Ela só se confirma, ela não se contradiz. Por isso, a carta de Paulo aos Efésios, que é inspirada por Deus também, ela não contradiz aquilo que Cristo disse, de forma alguma. Ela não se opõe àquilo que Cristo disse. Quando Paulo diz ali no versículo 15 que na carne de Cristo foi desfeita a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, esta inimizade do homem com Deus e do homem com o próprio homem, através desse exclusivismo judaico, né, religioso, isso tudo foi desfeito em Cristo, na cruz do Calvário. Essa inimizade foi desfeita, esta separação foi desfeita. E ele diz a lei dos mandamentos, e aí preste atenção no detalhe, que consistia em ordenanças. Então, a lei dos judeus, ela pode ser vista, ela pode ser dividida em 3 esferas. E ela deve ter esses 3 olhares sobre ela. A lei de Moisés, ela é assim. Ela pode ter sobre ela 3 olhares. Um olhar na esfera moral, que permanece até hoje, embora não nos faça, não é a santidade que vai nos fazer obter a salvação, porque a salvação não é por obras, a salvação é por graça, mas a lei de Moisés sob a esfera moral, ela permanece. Esse aspecto moral da lei permanece. Existe também o outro aspecto, que é o aspecto civil, então o olhar sob a esfera civil, que trata das leis e direitos no aspecto da cidadania, do cidadão. Mas tem ali, e esse é o foco do versículo 15 de Efésios 2 que Paulo fala, que é o olhar sob a esfera cerimonial. E aí o comentarista aqui coloca, muito bem colocado de uma forma genérica, diz que a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Então, esta parte de ritos, de rituais, esta parte cerimonial, o olhar sob a esfera cerimonial da lei, por isso Paulo fala que consistia em ordenanças. Isso sim, essa parte cerimonial, ela não existe mais, ela não é repetida. A igreja não sacrifica, a igreja não cumpre o cerimonial da lei mosaica. Por quê? Porque Cristo cumpriu tudo isto. Toda a lei foi cumprida por Cristo na cruz do Calvário. Cristo não veio revogar a lei, ele veio para cumprir a lei e de fato cumpriu a lei. Aleluia! No único sacrifício que poderia ser feito pelo puro, santo Filho de Deus, foi cumprida toda a lei. E só ele poderia ter feito isso por nós. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Glórias a Deus. E segundo a própria palavra de Deus nos diz, ele cumpre a lei e na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. O tópico 2 nos fala que pela paz Cristo fez um novo homem. Queridos, o apóstolo aqui está falando de paz
não uma paz que nos dá simplesmente tranquilidade, não uma paz que significa paz, harmonia entre povos, entre pessoas, não uma paz que relata o fim de um conflito, não. O próprio comentarista diz aqui, Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele é literalmente a nossa paz. O profeta Isaías, profetizando sobre Cristo, ele diz que Cristo é o príncipe da paz. Cristo mesmo nos fala em João capítulo 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então Cristo, ele é a nossa paz. E isso foi conquistada, essa paz foi conquistada também na cruz do Calvário, no momento em que o Senhor nos reconciliou com Cristo e nos fez um novo homem. A Bíblia diz ali, para criar em si mesmo, no versículo 5 do capítulo 2 de Efésios, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E no versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. No versículo 16, eu entro no tópico 3 da lição, que nos diz que pela cruz reconciliados com Deus num só corpo. Versículo 16 nos diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Tudo foi feito na cruz do Calvário. Quando Cristo disse na cruz do Calvário, está consumado. Nós não podemos ter dúvida alguma de que tudo que precisássemos até aquele momento para nos reconciliarmos com Deus, para termos salvação com Deus, para termos acesso à vida eterna, para sermos livres do pecado e de toda a condenação. Tudo isso foi plenamente conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Está consumado, nos garantiu o Senhor Jesus. Jamais será por obras. A nossa salvação jamais será conquistada por obras. A nossa salvação foi conquistada pelo sacrifício de Cristo. O único sacrifício que poderia ser feito para nos comprar, para nos resgatar, para nos redimir e para nos reconciliar com Deus, foi o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto, a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, ele se colocar ali como maldição no nosso lugar, é loucura, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo fala em 1 Coríntios 1, 23, ele diz que ele prega Cristo, ele prega Cristo na cruz do Calvário, Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós sabemos que Cristo sacrificado na cruz do Calvário, Cristo crucificado é salvação para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo esta lição, o comentarista nos diz, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Cristo cumpriu a lei na cruz do Calvário. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Toda divisão foi jogada por terra. E assim ele estabeleceu para nós a paz. Hoje nós entendemos, quando uma pessoa aceita Cristo, quando uma família se rende aos pés do Senhor, uma família que muitas vezes se reunia e só aconteciam discussões, brigas, pelejas, contendas, desentendimentos. Agora uma família que serve a Cristo é aquela família que se reúne para adorar, para servir ao Senhor,
para compartilhar as maravilhas de Deus, para orar juntas, para orarem juntos quando aqueles membros da família estão passando por uma luta, uma dificuldade. É assim que o Senhor faz. Aonde Jesus entra, a paz se estabelece. Aquele que está reconciliado com Cristo, ele desfruta da paz verdadeira, personificada em Cristo. Glórias a Deus pela sua palavra e pelo ensino da sua palavra. Queridos, que nós possamos continuar caminhando na presença do Senhor e desfrutando dessa paz maravilhosa por sermos agora reconciliados por Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.